O produto que nós vamos estar apresentando aqui no nosso webinar de hoje, tá, é um produto do fabricante Securiton. Securiton é uma empresa com sede na Suíça e com fábrica na Alemanha, na Áustria, né, alguns outros países ali na região. E a sede mesmo da Securiton fica na Suíça. Tá? A nossa parceria com a Suíça, com a Securiton, perdão, né, uma parceria com a Securiton, iniciou-se em 1998. E lá se vão aí 22 anos de parceria com a empresa Securiton. A Securiton é uma empresa que produz equipamentos na área de detecção e alarme de incêndio, e ela produz todo tipo de equipamento, né? Então ela produz desde centrais de detecção e alarme de incêndio, até detectores de fumaça, detectores térmicos, detectores termovelocimétricos, acionadores manuais, sinalizadores visuais e sonoros. Enfim, a Securiton ela produz toda a linha de equipamentos de detecção e alarme de incêndio. Os equipamentos de detecção de fumaça por aspiração da Securiton, agora no ano de 2020, está completando 50 anos. Desde o lançamento do primeiro modelo do detector de fumaça por aspiração. Para celebrar esse evento, né, dos 50 anos desde o desenvolvimento do primeiro modelo do ASD, a Securiton criou digamos assim, um evento, né, chamado de ASD Around the World. Esse evento solicitou que, né, que os integradores da Securiton ao redor do mundo todo, né, postassem aí fotos, né, segurando o equipamento, o ASD, tá, nos diversos locais aí em volta do mundo. Vamos aqui fazer uma breve introdução, né, dos modelos de detectores de fumaça por aspiração, né, será uma apresentação assim, digamos, mais global, né, mais genérica de todos os modelos, né, partindo desde o modelo ASD 531, 532, 533 e 535. Né, cada ASD desse, o que difere um modelo de outro é a capacidade de proteção, né, de cobertura da área. Aqui no conteúdo nós vamos estar verificando o princípio de operação do detector de fumaça por aspiração da Securiton, um guia de aplicações, né, e as vantagens. O princípio de operação de um detector de fumaça por aspiração, né, consiste aí de uma tubulação de PVC ou outros materiais, pode ser aço inox, pode ser CPVC, né? E nessa tubulação existem a implantação de vários furos, e esses furos eles captam, né, amostras do ar, né, ao redor do orifício, e essa amostra do ar é levado até um sensor, né? Então esse sensor ele capta ali digamos assim, a concentração de fumaça nesse ar, e em captando essa concentração de fumaça, ele pode, digamos assim, no sensor detectar o quanto de fumaça está sendo trazida pela amostra do ar coletada na região ali do orifício que foi detectado a fumaça. Aqui o guia de aplicação, né? Então detecção precoce. Então o sistema de detecção de fumaça por aspiração da Securiton, ele pode ter até 5 níveis de alarme, seria o pré-sinal 1, né? O pré-sinal 2, o pré-sinal 3, o alarme e o alarme 2. Tá? Então o alarme e o alarme 2, no caso do alarme 2, seria o detector de fumaça, né? O detector de fumaça por aspiração com 2 detectores. Tá? Tem alguns modelos da Securiton que ela possui somente um detector, mas existem um modelo também que existem 2 detectores. Então o alarme 2 seria, o alarme seria do detector 1 e o alarme 2 seria do detector 2. Outra facilidade do sistema de detecção de fumaça por aspiração
é a simplificar a manutenção. Então a tecnologia de aspiração para locais assim, digamos, bastante congestionados, né, como a gente pode observar aqui na foto, a manutenção ela é bem mais simplificada do que se fosse colocado um sistema de detector de fumaça pontual. Outra vantagem também da tecnologia de aspiração é a necessidade de eliminar a necessidade de acessar áreas restritas, né? Como shaft de elevadores, áreas de alta tensão e celas de prisões. Basicamente, como é um tubo de PVC, tá? Então não teria problemas em estar numa área de alta tensão, não teria também o problema dessa tubulação percorrer um shaft de elevador, né? E também em celas de prisão, né, não teria um equipamento aparente ali onde a pessoa poderia estar quebrando ou danificando o equipamento. Outra área que a gente, digamos assim, é propícia para utilizar esse tipo de equipamento são as áreas assim com bastante poluição, né? Então plantas de reciclado, moinhos, armazéns de grãos, tá? Muitas vezes o pessoal que está elaborando, digamos assim, o projeto leva em conta muito a parte da partículas de poeira no ambiente, tá? Mas com a aplicação correta dos filtros e equipamentos, né, para poder fazer a limpeza dos orifícios, né, além dos filtros para poder filtrar digamos assim, essas partículas sólidas que poderiam estar atingindo o equipamento e danificando o equipamento, né? Então, com a utilização desses filtros e também num sistema eficiente de limpeza dos orifícios, digamos assim, é possível estar implantando equipamentos de detecção de fumaça por aspiração nesses ambientes, mesmo eles sendo bastante poluídos. Outra aplicação, né, envolvendo a parte de estética, né? Então essa parte de estética, digamos que numa sala de algum museu ou algum prédio histórico, né, temos um detalhe, digamos assim, no teto, na laje do prédio, temos um detalhe, e se colocarmos ali um detector de fumaça pontual, né, ele estaria, digamos assim, de certa forma, além de tá fora, digamos assim, do padrão do design da decoração, né? Ele ainda estaria, digamos assim, de certa forma, destacando ali o sistema de detecção alarme de incêndio. Quando a gente coloca um detector de fumaça por aspiração, basicamente o que vai ser visto é um orifício, né? Esse orifício varia ali de 3 mm a 7 mm, então seria apenas um pequeno orifício que estaria ali no local, né, que estaria ali fazendo a amostragem do ar. Sendo assim, não teria problema nenhum com a parte da arquitetura, design do ambiente e tudo mais, né? Ele preservaria todo esse visual, digamos assim, né, do ambiente histórico. Aqui os vários modelos de ASD, né, iniciando o ASD 531, ASD 532, 533 e a linha 535, que existem ali 3 modelos, né, que é o ASD 5351/3, o ASD 5352/4 e o ASD 5353/4. Podemos observar aqui que o ASD 531, a máxima área de cobertura dele é de 720 metros quadrados, o ASD 532 é 1.280 metros quadrados, o ASD 533 é de 1.920 metros quadrados, né? O ASD 5351/3 de 2.880 metros quadrados, e o ASD 5352/4 de 5.760 e o ASD 5353/4 HD de 5.760. Mais à frente nós vamos dar uma explicação a respeito desse termo aqui, HD, né? O que significaria esse ASD 5353/4 HD. Então, toda a gama de produto, né, aqui a gente pode observar a sensibilidade de
cada detector de fumaça por aspiração, tá? Ele atende ali a norma classe A da EN54. Essa classe A é o aviso muito precoce do sinal de alarme, tá? E a gente pode chamar ela de sensibilidade ultra high. Aqui a classe de proteção. Então a classe de proteção standard, digamos assim, do padrão do equipamento ASD é o IP54. E aquele termo HD, né, que apareceu ali na apresentação anterior, ele é o nosso heavy duty, então assim, água, né? Tá? Então o IP54 é mais um standard ali para, digamos assim, para você ter sprays de água no equipamento, enquanto que o heavy duty ele suporta, digamos assim, uma condição mais severa ali de jatos mais fortes de água sobre o equipamento. Aqui é um pouco de a descrição do sensor, né? O sensor ele possui ali uma característica, né? O LED ele é robusto e durável, ele tem uma vida muito longa, né? Robusto, né? Tecnologia durável, alta sensibilidade, né? 0,002% de obscuridade por metro, zero alarme incômodos, né? Elevada imunidade a poeiras. Então ela faz ali nós podemos no canto aqui verificar aqui que o equipamento ele faz uma discriminação da poeira, né, na sua câmara de detecção. É uma câmara de detecção grande, né? E ele consegue fazer a discriminação da poeira. Sendo assim, ele consegue eliminar, né, o incômodo de falhas ou de alarmes devido a poeiras, né? Conforme a gente já havia falado lá no início da apresentação, lá a respeito de implantação de equipamentos de detecção de aspiração em ambientes, digamos assim, com bastante contaminação no ambiente, né, como poeiras, né, em ambientes de reciclados, ambiente de moinhos e tudo mais, né, de grãos, né, armazenamento de grãos. Então essa já é uma característica. Então além dos filtros, né, além de vários filtros sendo utilizados, além do sistema de limpeza automática dos orifícios, né, ser implantado, ainda o próprio detector ele possui imunidade para poder fazer essa discriminação da poeira. Mecanismo de aspiração, né, de alta potência. Então para poder utilizar em ambientes assim, digamos ambientes grandes, né, cobertura da área de 2 vezes 2.880 metros quadrados, sistema de tubos maiores, o comprimento total da tubulação pode chegar até a 300 metros, o MTBF do mecanismo de aspiração é maior que 10 anos, e ele também é resistente a produtos químicos como amônia, cloreto e ácido. Então esses produtos químicos ele não danificaria ali o mecanismo de aspiração. Também ele atende a um requisito, né? Um requisito do sistema ferroviário ali de Sydney, né? Resistência a choque, né? Então ele tem uma resistência de até 5G. 2 sensores para o dobro de desempenho. Então isso é uma vantagem do ASD modelo 535. Então não são todos os modelos de equipamento de aspiração por detecção de fumaça por aspiração que possui dois detectores, né, 2 sensores. Então pontos de amostragem vezes 2, a tubulação também vezes 2, porque cada sensor ele tem a sua própria tubulação. O dobro de potência em detecção. Então ele tem um custo menor do que 2 equipamentos individuais, né? Um equipamento com 2 sensores, digamos assim, ele tem um custo melhor do que 2 equipamentos com um sensor cada. Um menor esforço de instalação, né? Tanto da tubulação quanto da parte de cabeamento, e menor consumo de energia. Também podemos observar nesse equipamento ASD535 a dupla confirmação, né? Então, dependência de 2 detectores para dupla confirmação e controle de extinção, 2 sensores em um gabinete, instalação simplificada. Então aqui no caso nós temos 2 detectores ou 2 sensores, cada um confirmando. Então sendo assim,
é possível, tá? A gente está, digamos assim, ativando um sistema de extinção com o equipamento com 2 sensores, que é o modelo ASD535. Aqui vamos, digamos assim, detalhar melhor, né, os pré-sinais. Tá? Isso daqui vai depender muito digamos assim, do procedimento interno da empresa, né, que vai estar com o sistema implantado. Quais vão ser, digamos assim, os passo a passo. Mas esse passo a passo aqui tá uma passo a passo que, de certa forma, nós estamos orientando, né, para que se possa ser feito assim, mas cada empresa que tiver o sistema de alarme de incêndio pode proceder de uma forma diferente. Então, quando der o pré-sinal 1, né, notificar o pessoal no ambiente, dizendo, olha, o sistema de alarme já está em pré-sinal 1, o pessoal poder verificar e controlar. Tá? No caso do sistema de detecção de fumaça por aspiração chegar no pré-sinal 2, tá? Então desligamento manual do sistema de ar-condicionado se necessário, e contatar a equipe de emergência, né, dizendo que o sistema já está em pré-sinal 2. Se o sistema de detecção de fumaça chegar no pré-sinal 3, então desligamento automático do ar-condicionado, sinalizar no sistema BMS e providenciar a evacuação do local. Se chegar no nível 4, que é o nível de alarme, então é um alarme de incêndio, né, então aí pode chamar o bombeiro, né, para fazer ali, digamos, o combate ali do incêndio. E se chegar no alarme 2, que seria a confirmação do segundo detector dentro do segundo sensor dentro do detector de fumaça, pode-se iniciar o processo de extinção. Só observar que não são todos os modelos da Securiton que possuem 2 sensores internamente. Então o alarme 2 ele só é possível, né, no caso de 2 sensores distintos dentro do detector de fumaça por aspiração. Então, como havia falado ali anteriormente na apresentação anterior, né, o equipamento ele lê a quantidade de poluição e ajusta a sensibilidade a nível ideal, melhor sensibilidade possível com baixo risco de alarme falso. Então ele constantemente ele fica avaliando digamos assim, o ar amostrado que está chegando no equipamento, para poder distinguir o que é fumaça realmente e o que é poeira, né? Então com isso daí ele consegue ali, né, o sistema ele tem um sistema de auto learning, né? Então ele vai aprendendo ali com o decorrer do funcionamento dele, e com isso ele consegue se ajustar ao nível ideal de detecção, tá? Justamente para eliminar ali os alarmes falsos. Existe um software que é o ASD Config, tá? Então o software ASD Config, com ele a gente pode fazer o setup ali dos parâmetros de todo o equipamento. Também existe um outro software que a gente vai estar mostrando a seguir ali, que é o Pipeflow. O Pipeflow é um software de projeto, é um software de projeto 3D de toda a tubulação dos tubos sensor de aspiração, tá? Então além de você poder fazer o projeto no Pipeflow e depois através da SD Config passar os parâmetros de projeto para o equipamento, nós podemos também fazer o update do firmware. A gente pode fazer o download do SD Card. O SD Card é utilizado para gravar os eventos no equipamento para um estudo posterior, né? E também podemos fazer ali um charting da fumaça e do fluxo de ar, né? Então podemos fazer um gráfico ali, né, da parte de fumaça e também na parte de fluxo de ar. E aqui analisar a parte de eventos, né, que ocorreram no equipamento. Esse software ASD Config é necessário uma licença e um dongle físico, né, para poder utilizar o software. Também temos o equipamento ASD532, tá? Então, por enquanto é o modelo ASD532 que possui essa característica. Os demais elementos, os equipamentos estão sendo implementados para ter essa facilidade para poder fazer a comunicação via TCP/IP, tá? Nos equipamentos 532, 533 e 535, tá, o equipamento ele permite que seja instalado um módulo opcional, um módulo XLM35,
tá? Com esse módulo XL35 instalado no equipamento detector de fumaça por aspiração, é possível utilizar o ASD config através da central de alarme de incêndio, e toda a comunicação é feita através do laço de detecção. Então, o equipamento estando instalado no laço de detecção, tá, é possível conectar o software ASD config na central, e a partir da central fazer toda a parte de configuração, verificação e tudo mais, utilizando o laço de detecção. Então, com essa facilidade, permite que não seja necessário que o técnico vá até o local. Então, se o local de instalação for um ambiente agressivo, como uma câmara fria a menos 30 graus centígrados, não é necessário que o técnico adentre a esse ambiente hostil, tá, para poder fazer a configuração, ou verificar os parâmetros, ou fazer a reconfiguração do equipamento. Basta ele plugar, né, o notebook na central, e através do laço de detecção ele pode fazer toda a configuração, toda a verificação, sem ter que adentrar nesse local, digamos assim, hostil. A Securiton também possui um Remote Control Unit, tá? É um display, onde ele apresenta ali as várias características do equipamento, e esse display é conectado via tecnologia RS485. Tá? Então ele pode chegar ali, você pode ser uma rede de até 1 km e até 100 unidades conectadas no display remoto, né, do ASD. Então aqui podemos observar algumas características desse display remoto. Então, ele mostra aqui um menu com a lista de equipamentos, então visão geral do status de todos os ASDs da rede, o ID de cada unidade, pode ser nomeado individualmente. Então ali, em vez de ASD1, a gente pode estar colocando ali, por exemplo, escritórios. Em vez de ASD2, a gente pode estar colocando ali almoxarifado e assim por diante, né? A gente pode estar colocando sala de servidores 1, REC 4 e assim por diante. Também existe um dashboard, né? Detalha o nível de fumaça e fluxo de ar, e oferece função de redefinição e isolamento por canal / sensor. Então ele tem um dashboard ali que a gente pode estar observando ali digamos assim, uma parte visual do equipamento. A tendência de fumaça e do fluxo de ar, né, aquele gráfico que a gente consegue observar no ASD config, também é possível observar aqui no display remoto, né, no Remote Unit. E também existe uma tabela de eventos, né, os 50 eventos mais recentes de cada ASD, né, são armazenados em buffer, tá? Então são alertas, alarmes, falhas, intervenções, testes, então tudo armazenado aqui na memória de eventos, e 50 eventos mais recentes de cada um dos ASDs. Chegamos aqui na tela do software de projeto, né, o PipeFlow. Então o PipeFlow é o software de projeto em 3D da tubulação. Então esse software ele permite que a gente faça todo o design da tubulação em 3D, além de ele fazer também a confirmação. Então a gente faz o projeto, a gente inclui todos os orifícios, os pontos de amostragem no software, e o software ele calcula e verifica se ele está de acordo com a norma tanto EN54 como a NFPA. Então ele faz essa, digamos assim, essa confirmação, né, dizendo que o teu projeto ele está de acordo com a NFPA, seu projeto está de acordo com a N54, e além disso ele ainda gera um relatório em PDF que ele pode ser entregue ao cliente, dizendo que, né, confirmando que o teu projeto está de acordo com as normas internacionais ali, e que ele atende às normas internacionais em termos de projeto. Ele tem fácil integração, né, um equipamento, o modelo 531 e 532 é um equipamento pequeno e de fácil integração com os demais sistemas. O SD 531 e 532 ele possui uma porta de SD card onboard, tá? Todos os equipamentos da Securiton ele possui a possibilidade de conexão de cartão SD, sendo que no modelo 531 e 532 é uma característica
que já está pronta ali no dispositivo, e nos outros equipamentos, nos outros modelos, teria que ser adquirida uma placa adicional. Essa é a grande vantagem do equipamento 531, que é o menorzinho da família. Tá? Esse dispositivo ele não necessita de software, ele não necessita de nada de configuração. E para configuração nele são 3 passos, né, exigidos, né? Então passo 1, passo 2 e passo 3, e com esses 3 passos a gente consegue configurar o equipamento sem a utilização de software. Na própria tampa do equipamento ele já vem adesivado, né, ele já vem com um adesivo, tá, que orienta como fazer a configuração do equipamento. Tá? Então, como o próprio título do slide diz, né, não necessita de treinamento. É um equipamento bastante fácil de configurar, e as orientações para configuração já vem na própria tampa do equipamento. Caso seja necessário, digamos assim, acessar algum local, alguma coisa assim, para poder visualizar melhor o manual, existe um QR Code no canto ali do adesivo, né, que pode ser acessado aí através de um tablet ou notebook, né, o manual do equipamento. Tá? Então é um equipamento, né, fácil de configurar, tá? Ele tem um web manual, né, manual através do QR Code, e o guia já vem na tampa, né, para poder configurar o equipamento. É um equipamento que não necessita de software aí para estar configurando ele. E aqui estão mais ou menos descrevendo os 3 passos que deve ser seguido, né? O passo selecionar aqui a classe, selecionar o switch aqui, né? Através dessa configuração aqui a gente consegue tá configurando o equipamento, e esse equipamento é configurado de acordo também com o projeto Pipeflow. A gente, né, coleta lá os dados que o Pipeflow apresentou, e em cima desses dados que o Pipeflow coletou, a gente configura o equipamento para fazer a detecção. Aqui mostrando alguns acessórios que pode ser utilizado no equipamento. Então, o sistema de limpeza automática da furação, o sensor, aqui um filtro de retenção de água, né, o filtro de poeiras, um filtro magnético. Então, vários tipos de filtro, né, que a Securiton possui para poder implantar o equipamento em diversos tipos de ambiente. Aqui a classe sensibilidade classe A, né, saída de relé. Esse daqui é um módulo que a gente coloca junto à tubulação para identificar em qual dos racks que está ocorrendo o evento de incêndio. Então seria o modelo REC 511, né, que seria uma caixa instalada, digamos assim, na intermediária tubulação, para poder detectar em qual dos racks que se encontra ali a fumaça, né? Então, para poder identificar qual dos racks que está gerando o alarme. Estaremos apresentando a seguir risco, causa e danos, desafios encontrados para detecção em câmaras frias, solução para uma efetiva detecção de incêndio em ambientes hostis, e informações sobre como elaborar projetos de implantação utilizando o equipamento ASD 535LT, instalação e configuração, certificações. Apresentaremos as diversas certificações do equipamento. Caso de estudo: incêndio na Frigo. Frigo é um frigorífico e está localizado na cidade de Basileia, na Suíça, e que faz fronteira com a Alemanha e a França. O incêndio iniciou devido a serviços de manutenção utilizando solda. O fogo iniciou no sábado e as equipes de combate se revezaram para conseguir finalmente controlar o incêndio somente 2 semanas após, em um domingo. Como podemos observar na apresentação, os prejuízos foram enormes, e sem contar os custos referentes à interrupção dos negócios. No descritivo deste webinar, temos os links referentes aos vídeos que mostram o trabalho de combate e também uma matéria sobre este incidente. Dentre os riscos estão as paredes e tetos com revestimentos térmicos em poliestireno expandido, EPS, isopor, poliuretano, PUR, ou poliisocianurato, o PIR. O EPS e o PUR, em caso de incêndio, produzem muita fumaça e queimam. Materiais para armazenamentos e embalagem como pallets, madeiras ou plásticos, caixas de papelão e também os plásticos de embalagem.
o próprio produto conservado ser inflamável, esteiras de transporte com motores elétricos e empilhadeiras que geralmente são elétricos ou a gás, e os serviços de manutenção que utilizam solda. Câmaras frias ou refrigeradas geralmente fazem parte da produção e armazenamento. Assim, os danos causam interrupção nos negócios como sendo a principal e mais grave consequência. A seguir veremos os desafios para a detecção de incêndio em câmaras frias. Dentre os desafios estaremos apresentando a estratificação, tráfego de empilhadeiras, névoa, baixa temperatura, serviços de manutenção e a implantação de detectores externos às áreas frias. No início do incêndio, devido à baixa temperatura no ambiente, a fumaça não possui energia suficiente para atingir o ponto mais elevado, onde geralmente estão localizados os detectores pontuais. Este fenômeno é denominado de estratificação. Detectores pontuais não são eficientes por serem bem menos sensíveis que os detectores de fumaça por aspiração e também são elementos passivos. Detectores de fumaça por aspiração são muito mais sensíveis e ativos, por coletarem a amostra do ar constantemente para verificarem a presença de partículas de fumaça no ambiente monitorado. Grandes áreas abertas, ambientes propícios para ocorrer o fenômeno da estratificação e dificuldade na realização da manutenção em detectores pontuais, devido ao pé direito elevado e à baixa temperatura. Detectores por feixe não são eficientes, pois o tráfego das empilhadeiras e o posicionamento do estoque próximo ao teto podem interferir no feixe, causando constantemente a sinalização indesejáveis de falhas e alarmes no sistema. Próximo às entradas da câmara fria ocorre a formação de uma névoa. Esta névoa causa alarmes falsos e o congelamento do ponto próximo às entradas. Sendo assim, detectores por feixe e pontuais não são eficientes nestas condições. A baixa temperatura é um limitante para diversos tipos de detectores de incêndio. Cabo térmico indica alarme somente ao atingir a temperatura de mais 57 graus centígrados. Ou seja, a temperatura na câmara fria deveria sair de menos 30 graus e atingir mais 57 graus centígrados para que seja sinalizado o alarme. Temperatura opcional de detectores pontuais variam de 0 graus a mais 50 graus centígrados, ou seja, não poderão ser instalados no interior da câmara fria. Detectores a laser também possuem a limitação dos detectores pontuais, porém de menos 5 graus centígrados a mais 50 graus centígrados. Detectores por feixe possuem a temperatura operacional de menos 20 graus centígrados a mais 65 graus centígrados. Porém possui todas as limitações apresentadas anteriormente. Conforme a norma NBR 17240, no capítulo 10.5F, manutenção, está descrito, garantindo que 100% dos detectores ensaiados no período de 1 ano. Durante a manutenção é necessário testar todos os detectores pontuais, porém no caso dos detectores de fumaça por aspiração, somente os pontos mais distantes necessita ser testado, ou seja, o último ponto no final da tubulação. Câmaras frias com o pé direito elevado, é necessário utilizar plataformas elevatórias para acessar o detector pontual. A média é de 1 para 17, ou seja, para cada 17 detectores pontuais, somente um ponto é necessário ser testado no detector de fumaça por aspiração. Aqui apresentamos um comparativo, 510 detectores pontuais contra 510 pontos de amostragem do detector de fumaça por aspiração. Conforme apresentamos anteriormente, somente o último ponto de amostragem de cada tubo sensor necessita ser testado. Detectores pontuais testados um a um e somente 30 pontos de amostragem dos detectores de fumaça por aspiração. Considerando 15 minutos para testar cada ponto, teríamos um tempo de teste de 127,5 horas para os detectores pontuais, contra apenas 7,5 horas. Resumindo, teríamos um custo elevado para executar a manutenção dos detectores pontuais. Detectores de fumaça por aspiração e que devido à temperatura operacional não poderão ser instalados dentro da câmara fria a menos 30 graus,
Devemos observar que nestas condições poderão ocorrer a condensação nos tubos, formação de gelo e a necessidade de serviço especializado para a perfuração e vedação da parede da câmara fria. Detectores de fumaça por aspiração externo necessitam de equipamentos adicionais para aquecer o tubo e o ar, evitando a formação de gelo e danos ao detector. O ar aspirado sai da câmara fria a menos 30 graus e deve chegar ao detector a uma temperatura maior ou igual a 0 graus. O ar de retorno do detector é insuflado para dentro da câmara fria a uma temperatura maior ou igual a 0 graus centígrados. A alimentação do equipamento de aquecimento deve ser contínua e deve ter um sistema de baterias para suprir em caso de falta de energia. Consequentemente, há um gasto adicional para a instalação e também um consumo elevado de energia. A perfuração nas paredes e tetos deve ser realizada por empresas especializadas para não causar problemas ao funcionamento da câmara fria. A seguir estaremos apresentando a solução Securiton para a detecção de incêndio em câmaras frias. Temperatura operacional do detector ASD535LT de até menos 30 graus centígrados. O detector de fumaça por aspiração e toda a tubulação com os pontos de amostragem são instalados dentro da câmara fria. Todos os pontos de amostragem possuem dispositivos de aquecimento para evitar que a formação de gelo obstrua o orifício. Os pontos de amostragem aquecidos são alimentados pelo detector de fumaça por aspiração, ou seja, não necessita de sistema de alimentação adicional. Sensor de fluxo de ar possibilita ativar o aquecimento do ponto de amostragem somente quando é detectada a redução no fluxo de ar vindo dos pontos de amostragem. O aquecimento não fica constantemente ligado. O aquecimento dos pontos são ligados quando é detectada a redução do fluxo de ar e são desligados após o fluxo de ar normalizar. Resumindo, temperatura operacional de até menos 30 graus centígrados, montagem dentro da câmara fria, pontos de amostragem aquecidos, sem fonte de alimentação adicional, sensor de fluxo de ar. Detectores não operam em temperaturas de menos 20 graus ou abaixo. Condensação e formação de gelo são problemas sérios para a detecção. Conexão em rede é primordial para os testes. A Securiton é pioneira em detecção de incêndio em áreas especiais. Produz sistemas de detecção em câmaras frias desde 1983 e podemos observar na foto o modelo antigo, o RAS-52B. Norma CEA 4050 sugere a proteção de câmaras frias por detectores de fumaça por aspiração. Temperatura operacional do ASD535LT é de menos 30 graus a mais 60 graus centígrados. O ASD535LT deve ser instalado dentro da câmara fria. Pontos de amostragem é aquecido somente quando o sensor detecta a redução no fluxo de ar devido ao congelamento dos pontos, ou seja, não fica ligado o tempo todo. A alimentação proveniente do próprio detector ASD535. A Securiton fornece vários modelos de filtros para a tubulação com os pontos de amostragem. Dentre estes filtros está a caixa de retenção de água, que são necessárias em outras áreas dentro da indústria alimentícia ou frigoríficos. O ASD535 possui a classe de proteção IP54 e o mais recente lançamento da Securiton, o ASD535HD, possui a classe de proteção IP66. IP54 classifica o equipamento como sendo protegido contra poeira e respingos de água. O IP66 classifica o equipamento como sendo totalmente protegido contra poeira e jatos fortes de água. Em algumas áreas dentro da indústria alimentícia ocorre a higienização por jatos de água quente. Nestes ambientes deverão ser previsto o recém-lançado ASD535HD com IP66 e o filtro de retenção de água, permitindo assim que o ambiente seja totalmente higienizado com jatos de água quente, produtos químicos de limpeza, sem prejudicar o sistema de detecção e alarme de incêndio. Na sequência estaremos apresentando sobre o projeto de sistema de detecção de incêndio em câmaras frias utilizando o detector ASD535LT. A Algeo possui biblioteca de detalhamentos de instalação de sistema de detecção por fumaça por aspiração em CAD. Esta biblioteca estará disponível
para os projetistas incluírem os detalhamentos em seus projetos. Pontos de amostragem poderão ser considerados como um detector pontual com maior sensibilidade. Seguindo as orientações da norma NBR 17240, para locais com temperatura ambiente, a área de cobertura seria de 81 metros quadrados ou área circunscrita dentro de uma circunferência com raio de 6,3 metros. Para ambientes de câmaras frias, a área de cobertura deverá ser reduzida devido a vários fatores, por exemplo, a baixa temperatura, pé direito elevado, troca de ar ambiente, disposição das prateleiras e outros. Sendo assim, solicitamos nos consultar por ocasião do projeto para que possamos orientar a respeito da área de cobertura e posicionamento do tubo sensor e pontos de amostragem. Em detalhes, podemos observar o detector ASD535LT instalado no interior da câmara fria e também no detalhe o ponto de amostragem aquecido. Com o software de projeto PipeFlow, podemos elaborar o projeto 3D de toda a tubulação com os pontos de amostragem e acessórios. No lado esquerdo, temos a lista com todos os materiais disponíveis para o projeto da tubulação. No centro à esquerda em verde, temos a configuração do sensor e pouco à direita os parâmetros chaves do sistema. Na parte inferior da janela temos os parâmetros da tubulação e pontos de amostragem. O software de projetos PipeFlow permite a configuração do cálculo de acordo com as normas. Ao emitirmos o relatório, podemos observar no canto inferior direito a indicação de que este projeto está de acordo com a NFPA. Da mesma forma, este relatório está de acordo com a EN 54 e certificação VDS. No PDF gerado pelo software PipeFlow, temos um relatório completo com a descrição do fornecedor e do cliente, comprimento total da tubulação, tempo de transporte da fumaça até o sensor, número de pontos de amostragem e outros. Todos os parâmetros de cálculo de acordo com a norma selecionada, NFPA ou VDS. Layout da tubulação em 3D, apresentando o diâmetro de cada ponto de amostragem e o comprimento de todos os trechos da tubulação. E no final do relatório temos a lista completa de todos os equipamentos e materiais necessários para a instalação da SD535, facilitando a elaboração de orçamentos. Vamos falar agora sobre instalação e configuração. Podemos observar na figura o SD535 com dois tubos sensores, filtros e as caixas de conexão dos pontos aquecidos WCU35, respectivamente de cada um dos tubos sensores. Em vermelho, o fio de alimentação dos pontos aquecidos que se originam no detector e percorre o interior da tubulação até o ponto de amostragem. Podemos observar o SD535, dois tubos sensores, filtros de retenção de água, abraçadeiras, tubulação de infra. O tubo sensor poderá ser de PVC, ABS, CPVC, inox, cobre ou outros. Para selecionar a tubulação mais adequada, solicitamos nos contatar durante a execução do projeto e assim possamos orientar qual seria o material mais adequado para a instalação. Software ASD Config nos permite a configuração individual de todos os parâmetros do equipamento, o update do firmware, download do SD card com os eventos de memória e alteração da sensibilidade à fumaça e ao fluxo de ar. Com a SD Config temos liberdade de configuração de todas as variáveis do detector. A placa principal do SD535LT possui interface de contatos e poderão ser conectados a todos os sistemas de detecção e alarme de incêndio de terceiros através de módulos monitores. O sistema de alarme de incêndio não necessita ser da Securiton. Na parte central da placa podemos observar um display e dois botões, onde podemos configurar o detector sem a necessidade de computador ou software. Esta programação é básica e é denominada de Easy Config. Para a programação mais detalhada, podemos observar no canto abaixo à direita a interface USB, onde conectamos o computador com o software ASD Config. O ASD Config nos permite uma programação mais refinada do detector, com acesso a todas as variáveis do detector.
Em se tratando de sistema de detecção e alarme de incêndio da Securiton, e através da placa opcional XLM35 é possível utilizar todos os recursos do software SD-Config remotamente conectada à central de incêndio. Através do laço de detecção a 2 fios e utilizando a tecnologia denominada de Config Overlining, nos permite conectar remotamente ao detector, evitando que o pessoal da manutenção tenha que estar dentro da câmara fria a menos 30 graus centígrados para qualquer tipo de intervenção. Certificações. O ASD da Securiton possui certificações europeias, americanas, a Global FM e outros. Também possui certificações de fabricação. Macromex. Este armazém de produtos alimentícios congelados, que fica na cidade de Câmpia Turzi, na Romênia, a câmara fria opera a menos 30 graus centígrados e é totalmente automatizada. O pé direito é de 42 metros e com 16 níveis de armazenamento. Devido ao elevado pé direito, a tubulação da ASD foi disposta na vertical e todos os pontos de amostragem são aquecidos. No descritivo deste webinar, temos o link referente ao vídeo e apresentação da Macromex. Treinamento online Algeu. Vai desde as informações sobre os detectores de fumaça por aspiração, vídeos treinamentos para configurar utilizando o ASD-Config, utilização do software de projetos Pipeflow, startup com o EasyConfig e um overview da montagem. No descritivo deste webinar temos o link referente aos treinamentos online Algeu. Apresentamos as soluções para a proteção de câmaras frias de até menos 30 graus. E como ficam as câmaras frias abaixo de menos 30 graus? Teriam que ficar sem proteção? A seguir apresentaremos os detectores lineares de calor, que são utilizados para detecção em câmaras frias abaixo de menos 30 graus. Heat Detector ADW535 e o Listec Sensor Cable SEC15, SEC20. Em uma próxima oportunidade estaremos apresentando estes sensores que são solução para a detecção de incêndio em câmaras frias abaixo de menos 30 graus centígrados. E vamos falar agora, né, especificamente de data center. A gente deu uma visão global sobre o sistema de detecção alarme de incêndio, né, por detecção de fumaça por aspiração. E agora nós vamos falar especificamente de data center, né, as várias características que a gente viu ali atrás. Nós vamos estar aqui passando rapidamente aqui, porque também ele é inerente, digamos assim, aos data centers. Então aqui o conteúdo vai ser a guia de aplicação, detecção precoce, a diluição, o congestionamento, fácil manutenção, estratificação, risco, causa e danos, desafios, cenários de aplicação, regulamentação e código e benefícios. Então aqui podemos observar, né, aquele mesmo, digamos, diagrama que a gente utilizou ali na visão geral do equipamento também pode ser utilizado aqui para sistema de detecção em data center. Tá, então o nível de alerta 1, né, o nível de alerta 2, a ação, né, o fogo e o fogo 2. Então é aquele mesmo procedimento, né? Então quando o alerta 1 a gente notifica, né, que o pessoal que está tendo algum evento, verifica, controla. O alerta 2 a gente já pode, né, se necessário, derrubar o ar-condicionado manualmente. O 3, o action, já derruba o ar-condicionado automaticamente, já sinaliza no BMS. No Fire 1, a gente já contata o bombeiro, já para fazer o combate, e no Fire 2 já começar a iniciar o processo de supressão do incêndio. A circulação rápida do ar, a gente já comentou isso daqui na apresentação na frente ali, que a rápida circulação do ar e a adição de ar fresco dilui a fumaça a nível muito baixo no ambiente. Então detectores pontuais e detectores de feixe ele não teria eficiência nesse tipo de ambiente, né? Porque o detector de fumaça por aspiração ele é bem mais sensível do que o detector pontual, sem contar o fato dele estar sempre ativamente fazendo a amostragem do ar no ambiente. Espaços congestionados, então em espaços com bastante eletrocalhas, leito de cabos, muita concentração de cabos. Então se
se é aplicado um detector de fumaça pontual, tá, para poder dar manutenção nesse ponto que estaria ali acima ali do cabeamento, seria bastante difícil, né? E no caso do detector de fumaça por aspiração, seria uma tubulação de PVC que estaria percorrendo ali na parte de cima do cabeamento. Uma grande, digamos assim, vantagem também é a parte de manutenção, né? O número reduzido de pontos para teste. O equipamento ASD, detector de fumaça por aspiração, ele necessita que somente o último, né, orifício seja testado para confirmar que o equipamento está em bom funcionamento. Aqui uma observação a respeito de risco, causas e danos, né, que 93% das empresas que sofrem perda significativa de dados estão fora do negócio dentro de 5 anos. Esse é um estudo da US Bureau of Labor. 43% das empresas americanas nunca reabrem após um desastre. 29 a mais fecham dentro de 2 anos, uma coisa da Universidade de Wisconsin. E 2 em cada 5 empresas que sofrem uma catástrofe ou interrupção prolongada do sistema nunca retornam à operação, dentre as que fazem. 1/3 sai do mercado em 2 anos, da Gartner Group. Então isso é digamos assim, um estudo, né, de cada digamos assim, cada entidade que fez a respeito de um data center que foi, digamos, eliminado por problema de incêndio. Então, proteger ativos de missão crítica não é apenas para projeto de edifício e equipamento, né, proteger o negócio, né? Então, pelos estudos anteriores, a gente pode observar que não é uma questão de prédio ou de equipamentos que foram danificados, né? É uma questão de sobrevivência do próprio negócio, né? A principal causa de incêndio envolve equipamentos de distribuição elétrica, então são equipamentos elétricos sobrecarregados, grandes problemas de aquecimento de cabos, de conectores. Então a principal causa de incêndio é a parte de distribuição elétrica dos ambientes. E também existem os danos primários dos equipamentos eletrônicos causados pela fumaça, porque a própria fumaça, a própria queima de alguns tipos de materiais, eles geram gases corrosivos. Então esses gases corrosivos, ele pode acabar danificando os equipamentos eletrônicos. Então, padrão de fluxo de ar. Então, mesmo a gente tendo ali um padrão de fluxo de ar bastante, digamos assim, de certa forma confusa, né? Mesmo assim, existe uma grande diluição do ar, mas o equipamento consegue ainda estar fazendo a detecção nesse tipo de ambiente. Está aqui mostrando aqui a parte de circulação dinâmica, né, do sistema de ar. Então, injetando ar frio no corredor quente, retirando o ar quente, fazendo toda a circulação. Aqui falando sobre espaço congestionado, então podemos observar que o ambiente é bastante congestionado e nesse tipo de ambiente é bastante difícil ali o acesso ao detector pontual para poder fazer a manutenção. Então aqui observamos aqui a dificuldade de manutenção em espaços congestionados. Espaços cobertos também, né, como abaixo do piso falso ali, a parte de dificuldade de acesso, tá, e a parte de dificuldade de manutenção e também na parte de performance. Grandes espaços abertos, aí tem o problema da estratificação e também tem o problema da manutenção. Então, se fosse, ao invés de colocar o detector de fumaça por aspiração, tivesse sido colocado um detector pontual, a dificuldade de manutenção para acessar o detector pontual devido ao elevado pé direito, né, teria que estar utilizando ali uma plataforma, um lift, algum equipamento alguma ferramenta, digamos, elevatória para poder acessar o ponto, sendo que no detector de fumaça por aspiração é uma tubulação de PVC ali com digamos assim, com os furos que não necessita de acessar, digamos, o furo para poder prestar a manutenção. Aqui mostramos um pouco também da parte de corredor frio, a parte de corredor quente, a parte de ambiente de um data center. Então, monitoramento da área acima do teto falso e abaixo do teto falso. Então,
que podemos observar aqui o número 1, né? Então, tanto acima do forro falso e também abaixo do forro falso, o monitoramento do retorno do ar, né? Tanto aqui na observação aqui falando do corredor frio e do corredor quente, monitoramento do suprimento do ar, então aqui na região 3, então toda a área aqui de suprimento do ar ele é monitorado, e também o monitoramento dos racks, né? Dentro dos racks, tudo mais, a gente pode observar lá na apresentação anterior que a gente pode estar colocando ali o sistema de orifícios do equipamento de aspiração acima de cada um dos racks da sala do data center. E com isso a gente pode estar monitorando o racks individualmente, né, com a aplicação daquele dispositivo REC 511. A gente pode estar monitorando os racks individualmente e em detectando poder identificar qual exatamente o rack que entrou em alarme de incêndio. A parte de regulamentação e códigos, tá? A N54-20 é uma norma europeia de sistema de aspiração de fumaça sistema de detector de fumaça por aspiração. Essa norma ela é um padrão para garantir a qualidade do equipamento ASD e também os critérios de desempenho do sistema. Existe uma outra regulamentação, que é a FIA Code of Practice, é o único código de prática para aplicações de ASD, né, refletindo a norma N54, e é o único que especifica quanto à sensibilidade e o tempo de resposta de um sistema de aspiração. Também temos a americana NFPA, tá, que fala em aviso antecipado ou mesmo aviso muito precoce, né? Projetar um sistema de aspiração de acordo com os padrões significa de acordo com as instruções do fabricante. Chegamos aqui à nossa norma, a norma ABNT-NBR, né? Falando aqui um pouco da ABNT-NBR ISO 7240-20. A parte 20 dessa norma, ela trata especificamente de detector de fumaça por aspiração. Então esta é a parte da ABNT que se baseia na N54. Então essa norma é uma norma especifica a parte de detector de fumaça por aspiração. Também temos a outra regulamentação da norma ABNT, isso é bastante importante, né, para data centers, que é a ABNT NBR ISO IEC 27002, que ele trata de tecnologia da informação e técnicas de segurança. Então essa norma ela visa a proteção e a prevenção de áreas de data center. Então este é um padrão para garantir a prevenção de incêndio em salas de TI, a proteção das informações armazenadas de desastres como incêndio e minimizar os riscos de ameaças físicas e potenciais e ambientais. Então essa é uma norma, digamos assim, bastante aplicada, né, para data centers. É uma norma que ele especifica a parte de segurança em data centers e dentre as seguranças, tanto patrimonial, outros tipos de segurança, ela trata também da parte de prevenção de incêndio, tanto dos equipamentos, tanto também com as informações armazenadas, digamos assim, nos diversos equipamentos. Aqui uma tabela resumo, né, dos benefícios. Então, a afirmação: detector mais confiável e muito precoce. Benefício: aviso precoce ou mesmo muito precoce em ambientes de alto fluxo de ar, né, amostragem de ar ativa, sensibilidade ajustável, potência de aspiração ajustável, sistema de manutenção mais eficaz. Então tem um elevado retorno durante a manutenção, né, com um custo bastante reduzido da manutenção. Não necessita testar todos os pontos, né, não é necessário testar todos os pontos, basta testar todas as tubulações individualmente, não é necessário testar todos os pontos. É uma forma de você estar realizando o controle de um incidente em etapas. Então a gente pode observar lá nas apresentações anteriores que tem diversas etapas que o equipamento ele vai sinalizando e pode ser tomadas as devidas providências, né, ou precauções a cada subida de nível de detecção. Existe ali 4 níveis de sensibilidade, permitindo alerta, ação, alarme, liberação de extinção e assim por diante.
Suporte da engenharia mais eficaz, você conclui um design em minutos, não em horas. Tudo que precisa desenhar a rede de tubulação, né, utilizando o software PipeFlow, que é uma ferramenta 3D, que a gente consegue ali realmente ter ali o diagrama da tubulação visualizado ali de forma, né, como é 3D, a gente consegue observar como realmente vai ser implantado. E o PipeFlow, além de permitir esse design, ele ainda permite que você faça o cálculo e ele, né, te traz a confirmação de que aquele cálculo realizado ele está de acordo com a N54 ou a NRPA. Vamos partir agora para a detecção de alarmes em centro logístico, né, um guia de aplicações. E os centros logísticos, vamos estar observando ali riscos e causas, danos, desafios, cenários de aplicações e benefícios. Então, instalações de centro logístico fazem parte do processo de produção e entrega. Então, além da perda dos bens e dos edifícios, a interrupção dos negócios é a principal consequência. Então, a principal consequência do incêndio no centro logístico, além das perdas, é a interrupção do negócio. Então, o negócio ele é interrompido até que se consiga restabelecer novamente ali o centro logístico. Então, sendo a principal consequência do incêndio no centro logístico é realmente a interrupção dos negócios. Centros logísticos normalmente são grandes espaços abertos e isso tem ali, digamos assim, o desafio da estratificação, né? E no caso da utilização de equipamento de detecção de fumaça por aspiração, a fácil manutenção. A obstrução, né, conforme já havia comentado lá, né, a movimentação das empenhadeiras, eles seriam um desafio aí para detectores do tipo feixe. Um cenário de aplicação seria aqui o monitoramento além da parte superior dos racks de armazenamento, também o monitoramento ao longo da altura dos racks de armazenamento. Então aqui nós estaríamos evitando aqui o problema da estratificação, pois estaríamos além de estar protegendo a parte superior da edificação, estaria também protegendo ao longo do pé direito aqui dos racks de armazenamento. Sendo assim, a gente evitaria ali o problema da deficiência de detecção devido ao problema de estratificação. Então, os benefícios: detecção confiável e precoce. O benefício é aviso precoce apesar da estratificação. Amostragem ativa do ar em diferentes níveis. Então a gente teria ali uma amostragem de ar, independente do nível que se encontra ali digamos assim, a fumaça. Sistema de manutenção mais eficiente, elevado retorno durante a manutenção, evita a necessidade de testar todos os pontos. A única maneira de realizar um controle de incidentes em etapas, né, devido à indicação de pré-alarmes, nós conseguimos fazer o controle de incidentes em etapas. Vamos agora passar por os grandes ambientes. Os grandes ambientes praticamente são ambientes bastante parecidos com os centros logísticos. E a grande diferença nesses grandes ambientes seria o ganho de tempo extra na resposta em etapas. Então, alerta, verificação das condições de alarme, iniciar ações de precaução, realocação de data center, chamar time de emergências, no caso do fogo 1, evacuar o ambiente, ativar porta corta-fogos e dumper e iniciar a supressão. Então, digamos assim, o mais importante é mais tempo para a evacuação, pode ser inestimável para salvar vidas. Então, como temos os pré-avisos, digamos assim, no detector de fumaça por aspiração, a partir do momento que for sinalizado ali o pré-aviso 1, a partir desse momento toda a equipe de emergência pode começar ali o procedimento de emergência, providenciando a evacuação e todas as ações necessárias aí para prevenção da vida. Grandes ambientes são salões que costumam ser uma parte densamente lotada de pessoas de uma edificação. Então pode ser um hall ali de um shopping, um grande ambiente com bastante pessoas, assim, aglomeração de pessoas, né? E a principal característica para utilizar o OSD são ganho de tempo para evacuação, devido aos ambientes serem bastante, digamos assim,
com bastante pessoas, né? E também a prevenção de bens insubstituíveis, né? Peças de arte em museus, artefatos culturais, prédios históricos. Então, quanto mais, digamos assim, precoce for a detecção de alarme de incêndio, melhor vai ser a eficiência para poder fazer o combate da detecção nesse ambiente e assim conseguir preservar esses bens insubstituíveis. Os grandes ambientes também possuem o problema da estratificação. Tá? Os avisos precoces permitem uma melhor evacuação desses ambientes e a fácil manutenção, né? Não sendo necessário ali colocar ali uma plataforma, um lift para dar manutenção no ponto, ou para fazer teste, ou para fazer a manutenção do local. Estética, né? Então, em grandes ambientes também tem o desafio da estética. Em ambientes como podemos observar, teria o problema da estética, a estratificação e também a fácil manutenção. Aqui podemos observar aqui um grande ambiente com um data center. Podemos observar uma quantidade grande aqui de racks. Esse ambiente ele é controlado através de ar-condicionados, então existe um alto fluxo de ar. Temos um problema da estratificação e também uma fácil manutenção nesse ambiente com o sistema de detecção de fumaça por aspiração. Cenário de aplicação em grandes ambientes depende muito da natureza. Então, em locais, por exemplo, em armazéns, né, em fábricas, em locais, em ambientes como museu, igrejas, data center, salões de exibição e assim por diante, teatros. São ambientes, digamos assim, adequados para a utilização do detector de fumaça por aspiração. E os benefícios do sistema para grandes ambientes, né? Detecção confiável e precoce, sistema de manutenção mais eficiente e a única maneira de controlar os incidentes devido às várias etapas que o equipamento permite ali que a gente consiga fazer digamos assim, durante o evento, né, de alarme de incêndio, a gente poder fazer, digamos assim, uma ação mais efetiva sobre as etapas desse tipo de incidente que é o incêndio.